Tu falou antes que virar um instrutor de CAVAG era uma missão, praticamente. Fala mais sobre essa missão. Então eu me sinto na missão de fazer o que alguém fez para mim um dia, né? Então eu tive bons instrutores, instrutores de pilotagem, instrutores de vida também, eu diria, ligados à aviação. Então, assim, tudo que me passaram, me falaram, né, me instruíram, me serviu de alicerce para minha formação, eu passo isso de volta para os próximos alunos. Eu levo o que eu aprendi, o que eu sei, o que eu estou aprendendo para formar os pilotos. Então, eu diria que essa é a missão principal. Como que tu vê, como que tu ajuda esses alunos a encaixarem o talento com essa responsabilidade que tu tenta passar para eles? Bom, tentando mostrar da melhor forma possível o que é ser o piloto agrícola, né? Juntar o bom piloto que ele é junto com uma boa aplicação. Ele ser, entender o que ele está fazendo, né? Saber o que ele está aplicando, saber onde ele pode voar, onde ele não pode voar. Eu diria que você tem que unir as duas formas ali para se formar um bom piloto, as duas características, né? Um bom piloto que ele é e fazer ele ser um bom aplicador. Tu tinha falado antes sobre a segurança do voo e a qualidade do voo, que são duas coisas caras para ti. Quais são os pontos que tu mais reforça com os teus alunos, sobre a segurança e a qualidade de voo? Sim, uma coisa que eu sempre falo né, com o pessoal é a questão das margens de segurança para uma aviação agrícola, né? Então, muitas vezes as pessoas, quem não conhece a aviação agrícola, está de fora, acha que o avião ele decola e sai aplicando de qualquer jeito, sem técnica nenhuma, né? Sai passando embaixo de fio e perto de rio. Então, assim, não é muito por aí, né? Então, primeiro o piloto ele tem que estar atento onde, o que que ele vai aplicar, né? Quais as condições, se está dentro do ideal de aplicação para ele, não é simplesmente decolar uma aeronave e fazer uma aplicação de qualquer maneira. Ele tem que estar ciente das condições atmosféricas, onde ele está voando, se tem alguma cultura que é sensível àquele produto que ele está fazendo, se ele está dentro das margens de segurança, né? Isso eu acredito que é o mais importante. Fora a segurança de voo, que aí é algo pessoal do piloto, né? Usar ali o capacete é algo que não dá para se dispensar de forma alguma, né? Fazer um bom reconhecimento da área que ele vai voar, ver se tem obstáculos, se tem rede de energia, se tem árvores, se tem antena. Então ele tem que estar sabendo o que ele vai fazer, o que ele vai aplicar, como que ele faz isso, né? Através da tecnologia hoje em dia. Antes você tinha que pegar o cara, tinha que ir lá na área, olhar, ver se não tem obstáculo, não tem nada. Hoje ele consegue se planejar antes mesmo de ir até essa área. Ele consegue fazer todo esse estudo da área em solo para quando ele chegar lá, ele fazer uma boa aplicação, né? Dentro da segurança, eu diria que a segurança de voo o que é mais importante para o piloto agrícola é a segurança da aplicação que ele está fazendo. Se ele está atingindo o alvo que ele necessita, dentro de um limite de segurança risco, né, de deriva e tudo mais. Isso se resume ali num bom aplicador, num serviço bem feito, né? Eu diria que segurança de voo está atrelada a isso. Quando a gente fala em segurança de voo, eu imagino, e tu falando, né, de segurança de aplicação, a gente não fala só sobre o piloto em si fazer um voo seguro, Sim. voltar para o chão e pousar e tudo mais com vida, mas a gente fala também na questão da segurança ambiental, Claro. porque hoje a profissão é às vezes muito mal vista em Sim. função de desconhecimento, né? Desconhecimento. E como que tu vê essa questão da agenda verde em cima da aviação agrícola? Bom, a aviação agrícola, né? Eu acredito que talvez pelo passado ele não será algo tão assim tecnicamente feito. Hoje em dia é muito técnico, né? Um piloto agrícola, ele é um gestor muito nato, ele precisa gerenciar ali uma calibração bem feita. Antes não tinha muito, né? Assim, antes que eu digo no passado, nos primórdios da aviação. Nos anos 90, anos Isso, 80, anos antes, 70, assim como qualquer máquina agrícola, um moto propelito, exato, não tinha exato, não nenhuma tinha tecnologia, não tecnologia. tinha nada. Então realmente Exatamente. era mais no feeling, né, de fazer. Hoje é tudo com equipamento, com tecnologia, com Equipamento. tudo. Mas eu queria te fazer uma pergunta aqui, tu questionou ali a questão da própria formação, da segurança, assim por diante dos pilotos. Tu já dispensou aluno no curso de formação? Esse é um assunto complicado, né? Porque, lógico, quando o candidato ele chega para nós, né, e é candidato a um curso, o nosso desejo é que todos
Porque é receita para o aeroclube, né? Uma pessoa a mais ali é 55 mil a mais para o aeroclube. Então, só que assim, eu tenho, né, tanto o presidente, o Alisson, que ele é piloto agrícola há muitos anos também e faz parte dessas avaliações. O foco não é esse, não é você pegar o dinheiro desse cara e dar a carteira para ele. Não é essa a intenção, né? Então você tem que formar um bom piloto. E com certeza, sim, eu diria que 70% dos candidatos são aprovados. 60% a 70% dos candidatos que passam ao longo do ano lá, né, falando da nossa realidade, do SIAC Ponta Grossa, do SIAC Aeroclube de Ponta Grossa. Então eu diria que de 60% a 70% são aprovados. Eu não gosto de usar a palavra, foi cortado do curso, não. É simplesmente assim, na minha avaliação, aquele piloto, naquele momento, ele não está pronto tecnicamente de voo, psicologicamente, para exercer aquela atividade. Ele precisa se aperfeiçoar, voar um pouco mais. Às vezes, né, tem alguns casos de aluno que fica para a próxima turma. Ele foi candidato em uma turma, por algum motivo, né? Eu optei por tirá-lo dessa turma, oriento ele, falei, cara, voe mais. Não precisa ser em Ponta Grossa, pode ser em outro lugar, mas voe. Pega experiência, principalmente a grande dificuldade dos alunos é a aeronave convencional, né? Que é diferente de um avião triciclo, que tem o comando no trem de nariz. Então, a aeronave convencional, ele exige muito do piloto, de feeling, de controle de reta, de correção de vento, e às vezes esse piloto ele não está tão acostumado a esse tipo de avião e gera as dificuldades. Aí você precisa, cara, até tem duas coisas que eu gosto de falar, duas analogias, dois conceitos, tá? Que é proficiência e experiência. Essas duas coisas nem sempre estão atreladas, estão juntas, né? Às vezes você tem um piloto com boa proficiência, ou seja, ele é bom, ele voa sempre convencional no aeroclube, ele foi instrutor de voo, ele tem o domínio muito bem da máquina. Só que de experiência, de vida, de aviação, ele não é tão experiente. E tem o contrário. Tem muitos pilotos com muita experiência de voo, né? Piloto de linha aérea, com muitas horas, eu quero dizer, só que baixa proficiência por não estar fazendo aquilo, de estar voando uma aeronave convencional. Então, essas são digamos que, dificuldades que os alunos encontram no curso e às vezes você precisa fazer o desligamento, que é algo horrível, né? Eu particularmente não gosto. Quando tem que fazer isso, às vezes eu falo, cara, eu vou ter que fazer isso, esse piloto não está evoluindo, eu preciso de mais. Porque assim, como é que funciona o curso, né? O candidato começa o curso, nós começamos em um avião duplo comando e você faz a avaliação de manobras, como esse aluno voa, como é que tá as curvas desse aluno, se ele está executando curvas coordenadas, se ele está conseguindo manter a atitude da aeronave correta, se ele está atento a possíveis obstáculos, se ele está corrigindo o vento para o toque, né, que é uma característica das aeronaves convencionais, a correção de vento, se for mal feita, né, você tem problemas na hora do toque. Então você observa isso. E aí você vai voando, chega um determinado momento, né, que são aproximadamente 15 dias, você precisa pegar esse piloto do zero e solar ele no Ipanema, sem nem ter conhecido o piloto. Então é um salto muito grande, né? E é pouco tempo que a gente tem para fazer tudo isso. E às vezes o aluno ele tem dificuldade, demora para assimilar, né? Quando eu percebo que o piloto ele está evoluindo, eu costumo deixar ele no curso. Falo, cara, vamos lá, vamos melhorar nisso aqui, vamos voar um pouco mais, melhora nisso, corrige. Só que às vezes, por você precisar de muita proficiência em pouco espaço de tempo, gera os estresses, porque o aluno se cobra bastante, né? E lógico, eu estou na função de instrutor, mas eu estou como avaliador, não estou mais ensinando o cara a voar, eu estou aperfeiçoando o voo dele. Pronto, já é um piloto, ele já é um piloto. Exatamente. E às vezes você falar para alguém até com mais horas de voo do que você, que ele não está pronto, isso dá um choque, só que você tem que saber separar as coisas e falar, cara, não está pronto, voa mais, volta no outro curso, ou vai até, eu sugiro, né? Temos boas escolas no Brasil, se você não gostou daqui, vai, mas faça um bom curso, saia um bom profissional, não simplesmente se formar de qualquer jeito porque tem que trabalhar, porque tem que pagar as contas, sabe? Mas ele citou uma coisa assim, né, que é interessante, justamente, de novo, trazendo a mesma tecla da segurança da aviação agrícola, da gestão da aviação agrícola, que Sim. tu citou números aí de 60% a 70% só que vão continuar. Ou seja, de 30% a 40% não passam, não permanecem no curso. E o que significa isso aí na prática? Que quem não está preparado não vai seguir a caminhada. Não vai seguir. Então, não deve seguir. Então, é isso que o pessoal tem que entender. A aviação agrícola, ela
ela mesma tem travas para não permitir que alguma coisa que ó, isso não vai dar certo, isso vai dar errado, já corta aqui, já não continua. Então, essa mentalidade. Então, a aviação ela é muito mais preparada. Isso já acontece, não é de hoje, isso acontece desde sempre, né? Sempre existiu. Então, a responsabilidade que tem, até porque tu vai exigir do aluno uma capacitação, se ele não conseguir entregar aquela capacitação, e ele, que nem tu disse, ele já é um piloto, alguém já certificou ele como piloto. Exato. E tu tem que dizer pra ele, olha, tu não vai poder seguir daqui, porque essa profissão exige esse domínio. Então, realmente, é muita técnica, muita qualificação, muito domínio de máquina, e o cara que realmente entra, né, e depois de tudo isso que a gente citou, depois de tudo isso, ainda ele tem que passar na primeira etapa, que é fazer a primeira safra. Exatamente. E assim por diante. Então, é uma caminhada. É uma caminhada. Então, realmente é bem interessante tudo isso, como tu colocou. E eu bato na tecla, vou continuar batendo na tecla. A aviação agrícola é algo extremamente seguro, extremamente competente, técnico, né, verde, né, vamos citar até verde, porque tu vai aplicar os meios de mais baixa vazão, tu vai aplicar no meio da pulverização com avião. Então, realmente é algo bem diferenciado que a gente tem acesso, né, e o Brasil é a segunda maior frota mundial da aviação agrícola, então realmente a gente tem prazer de dizer esses números, porque realmente o Brasil conquistou essa caminhada, e eu acho que logo, logo se torna a primeira frota mundial. Se seguir esses números aí que a gente vem de aeronaves novas, isso realmente vai atingir. Nós temos toda a capacidade, né, de clima, de terra, para expandir. Nós temos pessoas que gostam de trabalhar. O brasileiro é um povo trabalhador, né? Às vezes as circunstâncias não colaboram muito, mas quem sabe, né? Logo a gente consiga furar essa bolha dos Estados Unidos, que é o maior, que tem a maior frota, e se tornar o primeiro do mundo. Nós temos tudo, né? Nós temos um congresso que diria que o maior congresso SINDAG, de aviação agrícola, de aviação agrícola, que é o maior, eu diria que é o maior do mundo, né? Daria para pessoas em empresas participantes, com certeza. Então nós temos o total potencial para ser potência no mundo aí. E a gente justamente convida, né, quem quer entender um pouco mais desse mundo da aviação agrícola, que existe um congresso específico de aviação agrícola no Brasil, existe o congresso chamado Congresso SINDAG, né, ele é realizado em algumas cidades diferentes todos os anos. E então, para quem quer procurar aeronave, para quem quer entrar nesse mundo, para quem quer conhecer, para quem quer se tornar piloto, para quem quer contratar um serviço de avião, que quer entender mais o mercado, tem que ir no evento. Claro. Tem que ir no evento até para entender todo o potencial que a aviação agrícola tem, entender tudo que tem de equipamento, entender o que pode oferecer para a fazenda, para a usina e assim por diante, né, para toda a gestão que tu vai utilizar com o avião. E é muito interessante fazer parte disso aí e entender que existe um universo bem grande da aviação agrícola, assim como existe do terrestre também, as feiras grandes que tem no país, da aviação também tem. Com certeza, né? Você citou o SINDAG aí. Eu sempre observo, né? E faço meus elogios ao Gabriel. É um cara que está sempre na frente, ele está defendendo, ele é técnico, ele fala, ele dá a cara a tapa, ele defende, ele fala com propriedade que nós somos, né? Ele defende a categoria. Então não só o SINDAG, né? Que cuida das empresas. Tem o Júnior também opera também. Sim, com certeza. O Gabriel, exatamente. O Gabriel. Tem o Ibravag também, né? Que são setores ali que ajuda bastante a expandir o que nós realmente somos, né? Tirar o que não é verdade e continuar. E mostrar para o Brasil e para o mundo o que nós realmente somos, a aviação agrícola brasileira. E a potência.